Já sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita já não é o que era? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado parece uma pequena maratona? Essa sensação de que a força está a escapar-lhe aos poucos não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60 anos. A partir desta idade, o nosso corpo começa a perder massa muscular a um ritmo que pode ser assustador. É um ladrão silencioso que nos rouba não só a força, mas também o equilíbrio, a energia e, em última análise, a nossa preciosa independência. Cada passo torna-se mais incerto, o medo de uma queda está sempre presente, e atividades que antes nos davam prazer transformam-se em desafios. Mas e se eu lhe dissesse que a chave para travar e até mesmo reverter este processo pode estar escondida no seu prato? E se a solução estivesse em algo que pode adicionar facilmente à sua fatia de pão de mafra pela manhã ou ao seu arroz de tomate ao almoço? Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns alimentos simples e deliciosos que, combinados com os seus hidratos de carbono favoritos, podem transformar o seu corpo, devolvendo-lhe a força e a vitalidade que pensava estarem perdidas para sempre. Fique comigo até o final, porque o último segredo que vou partilhar não é bem um alimento, mas sim uma pequena mudança de hábito que vai ficar surpreendido com o seu poder. Vamos então começar com algo que é um verdadeiro pilar da cozinha portuguesa. Algo humilde, barato e incrivelmente poderoso. O ovo. Sim, o simples ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de todos os males relacionados com o colesterol. Mas hoje, a ciência mostra-nos uma verdade diferente. O ovo é uma potência nutricional, especialmente para quem quer combater a perda de músculo. Pense nele como pequenos tijolos de construção para o seu corpo. Cada ovo contém cerca de 6 gramas de proteína da mais alta qualidade, o que significa que o nosso corpo consegue aproveitá-la de forma muito eficiente para reparar e construir tecido muscular. Contém todos os aminoácidos essenciais, incluindo um chamado leucina, que funciona como um interruptor, a dar o sinal ao nosso corpo para começar a síntese de proteínas musculares. É como ter um capataz na obra a dizer aos trabalhadores para começarem a construir. Sem leucina suficiente, o processo fica mais lento ou nem sequer arranca. E como podemos incorporar este superalimento com o nosso arroz e pão do dia a dia? É mais fácil e delicioso do que imagina. Pense num prato clássico de conforto, um belo arroz de tomate malandrinho. Agora imagine escalfar 1 ou 2 ovos diretamente nesse arroz nos últimos minutos de cozedura. A gema cremosa a misturar-se com o molho do tomate, o arroz a absorver todos os sabores. Não é só uma refeição, é uma experiência que nutre a alma e os músculos. Ou, para uma refeição mais rápida, que tal ovos mexidos cremosos, feitos com um fio de bom azeite, servidos ao lado de uma colherada de arroz branco? É simples, rápido e cumpre a sua missão. E com o pão? As possibilidades são infinitas. Uma fatia de pão alentejano torrado, barrado com um pouco de azeite e alho, com um ovo estrelado por cima, com a gema a escorrer. É um pequeno almoço ou um jantar leve que lhe dá a energia e a proteína de que precisa. Ou o clássico, um ovo cozido, fatiado, numa sandes com uma folha de alface e uma rodela de tomate. Leve, prático e eficaz. O importante é não ter medo dos ovos. Para a maioria das pessoas, o consumo de 1 a 2 ovos por dia é perfeitamente seguro e imensamente benéfico. Agora vamos navegar para a nossa costa e falar de outro tesouro nacional, o peixe gordo. Quando pensamos em peixe em Portugal, pensamos imediatamente na sardinha. A sardinha assada no pão é mais do que uma refeição. É um ritual de verão. É o cheiro do carvão, a alegria do convívio. Mas essa sardinha é também uma arma potentíssima contra a perda muscular. A sardinha, a cavala, o carapau são ricos não só em proteína, mas também em ômega 3. E por que é que o ômega 3 é tão importante? Porque ele combate a inflamação. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que silenciosamente sabota os nossos esforços para manter o músculo. A inflamação dificulta a reparação muscular
e pode até acelerar a sua degradação. O ômega 3 age como um bombeiro, a apagar esses pequenos fogos inflamatórios, criando um ambiente mais favorável para o crescimento muscular. Portanto, da próxima vez que estiver a comer uma sardinha assada, não a veja apenas como um petisco. Veja-a como um tratamento de rejuvenescimento para os seus músculos. O pão onde ela repousa absorve os seus sucos e o seu azeite, criando a combinação perfeita. E não se esqueça das conservas. Uma lata de sardinhas ou cavala em azeite é uma opção fantástica, barata e sempre à mão. Pode simplesmente esmagá-las com um garfo, misturar com um pouco de cebola picada e salsa e barrar numa fatia de pão de milho. É um lanche ou uma refeição leve que está a trabalhar a seu favor. E com arroz? Um simples arroz de sardinha, como as nossas avós faziam, ou uns filetes de cavala grelhados servidos com um arroz de legumes. O importante é incluir estes peixes na sua rotina 2 a 3 vezes por semana. Além dos músculos, o seu coração e o seu cérebro também vão agradecer. O ômega 3 é fundamental para a saúde cognitiva, ajudando a manter a memória afiada. É um verdadeiro alimento anti-envelhecimento. Agora que já falamos destas fontes de proteína maravilhosas que vêm do mar e da terra, através dos ovos, vamos olhar para algo que vem diretamente do campo e que é um verdadeiro tesouro para os nossos músculos, muitas vezes subestimado: as leguminosas. Falo do nosso feijão, do grão de bico, das lentilhas. Durante muito tempo, pensou-se que para construir músculo era preciso comer grandes quantidades de carne. Hoje sabemos que não é verdade. As leguminosas são uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra e hidratos de carbono complexos que nos dão energia de forma lenta e sustentada. A combinação de arroz com feijão, por exemplo, não é apenas um pilar da alimentação em muitas culturas por ser barata e saborosa. É também nutricionalmente perfeita. Juntos, o arroz e o feijão fornecem todos os aminoácidos essenciais, formando uma proteína completa, tal como a da carne ou do peixe. Um prato de arroz de feijão, seja feijão manteiga, encarnado ou frade, é uma das refeições mais reconfortantes e construtoras de músculo que pode comer. O mesmo se aplica ao grão de bico. Quem não adora um bom arroz de grão com umas lascas de bacalhau? Ou uma sopa de grão rica, comida com uma fatia de pão para ensopar no caldo? As leguminosas são incrivelmente versáteis. Pode fazer uma pasta de grão, o famoso hummus, e barrá-la no pão ao lanche. Pode adicionar uma mão cheia de lentilhas cozidas à sua salada ou à sua sopa para um reforço de proteína. Uma das grandes vantagens das leguminosas é a fibra. A fibra é crucial para a saúde do nosso intestino. E um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes, incluindo a proteína que é vital para os nossos músculos. Além disso, a fibra ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo, evitando os picos de fome que nos levam a petiscar alimentos menos saudáveis. Se não está habituado a comer muitas leguminosas, comece devagar para dar tempo ao seu sistema digestivo para se adaptar. Demolhar bem o feijão ou o grão antes de cozinhar ajuda muito. A seguir, vamos falar de algo que muitos de nós comemos ao pequeno almoço ou ao lanche: o queijo. Mas não um queijo qualquer. Estou a falar especificamente do queijo fresco ou do requeijão. Estes lacticínios são especiais porque são ricos num tipo de proteína chamada caseína. A caseína tem uma característica muito interessante. É de digestão lenta. Isto significa que ela liberta os seus aminoácidos para a corrente sanguínea de forma gradual ao longo de várias horas. Por que é que isto é bom? Porque fornece um fluxo constante de tijolos para os nossos músculos, ajudando a prevenir a sua degradação, especialmente durante períodos em que não comemos, como durante a noite. Pense nisto. Enquanto dorme, o seu corpo continua a trabalhar. Se não tiver nutrientes disponíveis, pode começar a roubar proteína dos seus músculos para outras funções. Comer um pouco de queijo fresco ou requeijão antes de dormir, ou como último lanche do dia, é como deixar uma equipa de manutenção a trabalhar nos seus músculos durante a noite, a repará-los e a protegê-los. A forma mais simples de os consumir é com pão.
uma fatia de pão de sementes com uma boa camada de requeijão e um fio de mel ou uma pitada de canela. Ou um pãozinho de mistura com uma fatia de queijo fresco, temperado com sal, pimenta e um fio de azeite. São combinações clássicas, deliciosas e extremamente funcionais. O requeijão também pode ser misturado com fruta ou frutos secos para um lanche mais completo. E embora seja menos comum com arroz, pode perfeitamente esfarelar um pouco de queijo fresco numa salada de arroz fria, dando-lhe um toque de cremosidade e um impulso proteico. Ao escolher estes queijos, está na optar por uma fonte de proteína de alta qualidade, que é também geralmente mais baixa em gordura e sal do que os queijos curados, tornando-os uma escolha mais saudável para o dia a dia. É uma forma simples e saborosa de garantir que os seus músculos estão a ser alimentados e protegidos, 24 horas por dia. Já vimos o poder dos ovos, a força do peixe gordo, a resiliência das leguminosas e a proteção do queijo fresco e do requeijão. Cada um deles é uma ferramenta poderosa no nosso arsenal contra a perda de músculo. Mas o segredo final, a peça que une tudo isto, não é um alimento específico. É uma estratégia, uma mudança na forma como olhamos para o nosso prato cada vez que nos sentamos para comer. É o princípio da proteína primeiro. Isto pode parecer muito simples, mas o seu impacto é profundo. Significa que, em todas as refeições que incluam arroz, pão, batatas ou massa, a sua primeira preocupação deve ser: onde está a minha fonte de proteína? Em vez de a proteína ser um mero acompanhamento, um ator secundário num prato dominado pelos hidratos de carbono, ela deve tornar-se a estrela principal. Vamos pensar num prato típico português. Muitas vezes enchemos o prato com arroz ou batatas e colocamos um pequeno bife ou um pedacinho de peixe ao lado. A estratégia da proteína primeiro convida-nos a inverter esta lógica. Comece por colocar no prato uma porção de proteína do tamanho da palma da sua mão. Pode ser peixe, carne, ovos, tofu ou um bom punhado de leguminosas. Depois, e só depois, complete o prato com os hidratos de carbono e uma generosa porção de vegetais ou salada. Esta pequena mudança visual e mental faz toda a diferença. Primeiro, ao garantir uma dose adequada de proteína em cada refeição, estamos a fornecer ao nosso corpo um fluxo constante de aminoácidos ao longo do dia. Isto é muito mais eficaz para a construção muscular do que comer uma grande quantidade de proteína apenas numa refeição e quase nenhuma nas outras. É como regar uma planta aos poucos, em vez de despejar um balde de água de uma só vez. Segundo, comer a proteína. Primeiro, ou pelo menos em conjunto com os hidratos de carbono, ajuda a abrandar a absorção do açúcar no sangue. Isto evita os picos de glicemia que nos deixam com fome e sonolentos pouco tempo depois de comer, e que a longo prazo podem contribuir para outros problemas de saúde. A proteína promove a saciedade, o que significa que se sentirá satisfeito com menos quantidade de comida e por mais tempo. Na prática, como é que isto funciona no dia a dia? Ao pequeno almoço, em vez de comer apenas pão com manteiga ou compota, acrescente um ovo mexido, uma fatia de queijo fresco ou até umas sobras de frango desfiado da noite anterior. Ao almoço, se vai comer uma sopa de legumes, por que não enriquecê-la com uma mão cheia de grão de bico ou um ovo cozido picado? Se o prato do dia é arroz de pato, certifique-se de que a sua porção tem uma quantidade generosa de pato, e não apenas o arroz saboroso. Ao lanche, em vez de ir direto a um bolo ou a umas bolachas, pense primeiro numa fonte de proteína. Um iogurte natural, um punhado de tremoços, uma fatia de pão com pasta de atum ou de sardinha. E ao jantar, uma refeição mais leve pode ser umas postas de pescada cozida com um fio de azeite, acompanhada por uma pequena porção de batata cozida e muitos brócolos. Esta mentalidade não exige que deixe de comer as coisas de que gosta. Não é uma dieta restritiva. É uma estratégia de enriquecimento. É sobre adicionar valor nutricional a cada prato, tornando cada refeição uma oportunidade para fortalecer o seu corpo. Lembre-se, não se trata de dietas complicadas ou de contar calorias. Trata-se de enriquecer o seu pão de cada dia com um simples ovo,
de saborear as nossas sardinhas assadas com a certeza de que está a fortalecer o corpo, de redescobrir o conforto de um arroz de feijão, ou de terminar o dia com um pouco de requeijão, sabendo que está a proteger os seus músculos durante a noite. E, acima de tudo, trata-se de olhar para o seu prato e ver não apenas comida, mas uma ferramenta para construir uma vida mais forte, mais longa e mais independente. Isto não é uma corrida de velocidade. É uma maratona que se ganha com pequenos passos, uma refeição de cada vez. Cada escolha consciente que faz é uma vitória para a sua saúde. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por uma refeição. Amanhã, talvez 2. O seu corpo vai agradecer-lhe com mais energia, mais força e mais vontade de viver. Gostava muito de saber o que achou. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Tem alguma receita especial com ovos, sardinhas ou feijão que queira partilhar com todos nós? Deixe um comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. A vossa sabedoria é preciosa. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu algumas ideias práticas, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam estar a precisar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar a explorar formas simples e práticas de vivermos com mais saúde e alegria depois dos 60. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no seu cartão de cidadão. A sua verdadeira força vem de dentro, e como vimos hoje, também vem do seu prato. Cuide-se bem, coma bem e viva cada dia com a força que merece ter. Um grande abraço e até a próxima.